Glória a Deus. Então vamos dar início esta noite. Vamos cultuar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Então você na sua casa nesse momento, se você puder no seu lugar fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor, começar agradecendo a Ele. Vamos dedicar esse tempo para o Senhor. Viemos nos reunir, você aí na sua casa, nos reunir em espírito para adorar o Senhor nessa noite. Aleluia, Deus. Nós queremos te engrandecer e te louvar, Pai, nessa noite. E te agradecer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por termos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos na Tua presença. Deus poderoso, Pai, que o Senhor possa nessa noite nos tocar cada um, Pai, que dedicou esse tempo, Pai, para cultuar o Senhor através dessa live, Pai. Senhor Deus, porque infelizmente não podemos nesse momento estar reunidos no templo, Pai, mas nós nos reunimos em espírito nessa noite. E nós viemos aqui, Pai, para adorar o Senhor, para dedicar esse momento ao Senhor, Deus. Por isso nós te convidamos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Ah, Deus poderoso. Não há nada, Pai, que possa nos separar do Teu grande amor, Senhor Jesus. Por isso nós nos reunimos em espírito nessa noite, Pai, para adorar o Senhor. Nós nos reunimos, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Te engrandecemos. Então no seu lugar, na sua casa, talvez os irmãos estão reunidos com os outros irmãos na sua casa para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor nessa noite. Então venhamos dedicar ao Senhor louvores, adoração. Só Tu és digno, Senhor. Aleluia, Deus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti.
pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, Senhor Jesus. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar todo louvor, Senhor Jesus, pois tu és digno. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui para te adorar, Senhor Jesus. Estamos aqui para te adorar, Pai. Nos reunimos em espírito nesse momento, Pai, como igreja, para adorar o Senhor. Por mais, Pai, que fechem os templos, nós continuamos te adorando, Pai, nas nossas casas. Oh, Senhor Jesus, mesmo que seja através de uma live, Pai, nós cremos que o Senhor se faz presente na casa de cada um, Senhor. Nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa voz, a nossa adoração. Oh, importa que o Senhor cresça, Pai, que nós diminuamos. Importa que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, Senhor. Que o Teu reino cresça, Pai. E que nós venhamos ser reconhecidos pelo Senhor. Venhamos fazer, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Tudo que viemos fazer, Pai, que seja para o louvor e para a Tua adoração, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que tudo que nós fizemos para o Senhor, mesmo que venha um peso, Pai, nós sabemos que é um peso de glória. Um peso de glória, Pai, o que vai gerar para cada um de nós o galardão, Pai. E nós cremos que não é um galardão terreno, Pai, mas é um galardão eterno, coisas eternas. Oh, Deus poderoso, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas
é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, Deus. Só tua presença é o nosso prazer, Senhor. Por isso nós te adoramos. Por isso nós elevamos a nossa voz em adoração a ti, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia, Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. 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 No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça nos basta, Senhor. E a tua presença, ela deve ser o nosso prazer todos os dias, Senhor. Só tua presença, só tua graça, só tua presença. Só tua graça nos basta, Senhor. Só tua graça nos basta. E é por isso que nós te adoramos, Senhor. Mesmo, Senhor Jesus, nos tempos difíceis, nas dificuldades, que venhamos nos manter fiéis ao Senhor, nos manter firmes, Pai. Que venhamos enraizar, Pai, os nossos pés na rocha. Oh, Deus poderoso, porque nós sabemos, Pai, que não seria fácil, porque o Senhor mesmo disse, Pai, que nós teríamos aflições, mas o Senhor também disse para que venhamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Aleluia, Deus. Oh, Senhor, só Tu és digno, Pai. Só Tu és maravilhoso, Senhor. Só debaixo, Pai, debaixo da Tua proteção, do Teu abraço é que nós nos sentimos seguros, Pai. Porque a Tua palavra diz, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, Deus poderoso, mesmo em tempo de guerra, Pai, nós poderemos ter paz no Senhor. Porque o Senhor já venceu o mundo, já venceu o maligno. Então devemos ter bom ânimo.
e crer no Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Que nós não venhamos ver, Senhor Deus, para crer, mas que nós possamos crer para ver o Senhor operar sobre as nossas vidas, Deus. Que venhamos crer para ver o Senhor trazendo, Pai, sobre as nossas vidas a bênção do Senhor. Oh Deus, por isso nós Te adoramos, Te engrandecemos. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Deus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Então que nós venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Aleluia, Deus. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um que está conosco aqui através dessa live, Senhor. Senhor Deus, que estão na sua casa, reunidos com outros irmãos, adorando o Senhor, cultuando a Ti nessa noite, Pai. Que o Senhor possa tocá-lo, Pai, trazendo mais da Tua presença sobre a vida de cada um, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que todo momento que nós passamos na Tua presença, Pai, não é perca de tempo, Pai, mas é um investimento. É um tempo, Pai, que nós estamos crescendo, nos aproximando mais do Senhor. Ah, Deus. Por isso nós Te pedimos, continua, Pai, conosco nessa noite. Continua nos abençoando, continua tocando o coração de cada um, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, amém. Aleluia. Então nós já adoramos o Senhor, já dedicamos esse momento para adorar a Ele. Então vamos continuar ouvindo o Senhor nessa noite. E agora, através da palavra do Senhor, venhamos ser alimentados. Glória a Deus. Então, vamos receber aqui o pastor Francisco, que vai estar nos alimentando através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Que nós mais uma vez, para o nosso culto Power. Você que estiver do outro lado aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia, para que a gente possa saber que você está vivo e que nós podemos compartilhar com você nesse momento a mensagem, a palavra de Deus. Queridos e amados, você que nos acompanha aí pelo nosso canal, abra nesse momento a sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo de número 10. Aliás, capítulo número 9.
capítulo número 9 de Atos dos Apóstolos. Amém. Vamos ler nesse momento, a partir do versículo número 10. Diz assim a palavra de Deus: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-lhe para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, Senhor, meu Pai. Deus, agora, meu Deus, esses ouvidos, Pai, que estão nesses lares, Senhor, meu Deus, participando desse momento, desse culto, Pai, que este seja um momento, ó Deus, para que cada um de nós, Pai, sejamos tomados pela presença do Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, Senhor. Entra agora nesse lar, Senhor, meu Deus, nessa casa, meu Pai, aonde eles estiverem, que o Senhor manifeste Teu poder, a Tua presença, Senhor, sobre o coração, Pai, e sobre a vida de cada um. Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, entre agora no coração de cada um, Pai, preparando, Senhor, para que o novo tempo, Senhor Deus, nós possamos viver. E assim, Pai, a Tua palavra, ela venha ser um diferencial sobre as nossas vidas. Portanto, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a mensagem dessa noite eu coloquei como tema um olhar na perspectiva de Jesus. E nós vamos pegar esse texto aqui e vamos trabalhar para a gente melhor entender como é que Jesus trabalha diferente da expectativa e da perspectiva dos homens. Bom, interessante a gente notar o seguinte: Jesus, ele vai saber escolher os seus discípulos. E nós precisamos apenas compreender o seguinte: a dimensão da escolha que Jesus faz ao coração em meio às escolhas que nós fazemos, Jesus, ele sempre vai fazer a escolha certa. Agora, muitas vezes nós buscamos viver na perspectiva humana, na visão humana. Eu fiz, diante desse texto aqui, 10 conceitos que nós precisamos aprender
dentro desse texto que nós lemos, no olhar na perspectiva de Jesus. Através desse texto nós podemos aqui entender como é que Jesus ele trabalha e como ele quer que os seus discípulos também tenham essa visão, ou pelo menos coloquem a trabalhar. A visão humana, uma coisa é nós olharmos na visão humana, e outra coisa é a visão que Deus ele colocou sobre você, a visão que Deus ele desenvolveu sobre a sua vida. Na perspectiva do homem é uma, só que na perspectiva de Deus é outra. A gente sempre está olhando as dificuldades que a gente vai passar, ou as lutas até, mas o olhar de Jesus é diferente do nosso olhar. Todas as vezes que Deus ele escolheu homens, ele escolheu porque ele sabia que no olhar dele, aquele homem poderia ir muito mais além. Como Jesus também, ao escolher seus 12 apóstolos, ele escolhe os 12 homens na perspectiva divina e não na perspectiva humana. Entenda que muitos de nós vamos olhar para as outras pessoas na perspectiva humana e vamos esquecer que Deus ele olha na perspectiva divina. Bom, nós precisamos aprender algo importante que deve ser levado em consideração. Nosso primeiro ponto interessante: Jesus usa o discípulo Ananias. Lembre, e você que está do outro lado, membro, discípulo, líder, Deus vai usar você, porque Deus tem expectativas e Deus tem perspectivas diferentes para você. Você talvez não queira no momento e esteja vivendo a maneira como você acha melhor, só que você precisa entender que a perspectiva de Deus é ela que vai, na verdade, nos moldar. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus ele vai usar o discípulo para poder dar continuidade à sua obra. Como Jesus ele usou aqueles homens, 11 deles deram continuidade ao evangelho, a evangelizar, a pregar, a levar as boas novas. Não foi empecilho para eles, homens que não tivessem talvez a cultura, mas eles estavam dispostos a serem usados pelo Espírito de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus vai usar você como discípulo para poder ir, impor as mãos nos doentes, nos enfermos, para que a cura, a libertação, a unção do Espírito Santo seja derramada sobre a vida dessa pessoa. Segundo ponto interessante, Jesus chama aquele discípulo em uma visão. Nós estamos acostumados a querer que as coisas aconteçam simples, mas Deus chamou aquele homem, Ananias, em uma visão. Mas como que nós podemos ter a visão de Deus e saber que é Deus que está falando conosco e que é Deus que está nos mandando, quando a visão é de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina? Deus não vai mandar nenhuma visão para nós que seja em desacordo com a sua palavra. Porém, nós precisamos estar atentos ao ouvir e identificar quem é que está falando conosco. Dentro da nossa consciência, do nosso coração, nós precisamos ver, mas também entender quem é que está falando conosco. É interessante a gente entender que Deus ele sempre vai estar usando homens nesta visão, na visão do reino, onde ele vai, esse discípulo, ele precisa propagar o evangelho. Aquilo pelo meio ele foi, por exemplo, o meio que ele foi até Cristo, até Deus, através do evangelismo, através de uma pregação, através de um cântico, de um louvor, através de uma oração. O certo é que nós estamos sempre na nossa condição humana, só que quando Deus chega, ele coloca a condição divina sobre nós. Terceiro ponto a nós
entendermos é que Ananias ele responde ao Senhor. Ele não fica dando desculpas. Ele não fica dando desculpas. Ele faz. Ele não fica dizendo: olha, agora eu estou trabalhando e eu não posso ir. Ele atende à voz do Senhor. E assim ele leva a palavra. Assim ele leva Jesus até Saulo. Saulo ouviu falar, aquela voz veio, mas ele não identificou quem era. Ele falou: Senhor, quem é? Mas ele não identificou porque ele não tinha intimidade, relacionamento com Jesus. Mas por que Paulo precisou que Ananias fosse até lá? Porque quem tinha a visão, o relacionamento, era Ananias, não era Paulo. Paulo agora estava sendo, na verdade era Saulo ainda, estava sendo na verdade levado a verdadeiramente entender todo o processo. Aquele homem que estava indo em direção a Damasco para trazer com seu poder ou tirar daquelas pessoas a sua crença, prendê-los, matá-los. Só que antes que ele entre, ele é pego. Jesus pega aquele homem. E nós precisamos entender aqui, correndo para um lado e para o outro, esquecendo que a nossa direção quem dá é Deus, porque senão você vai ficar andando para lá e para cá. 4 pontos, ou conceito que nós precisamos aprender dentro desse texto. Logo de imediato, ele segue as instruções e as ordenanças do Senhor. Quando muitos de nós, muitas vezes, já ouvimos falar muito, mas a gente acaba esquecendo de uma verdade, a gente acaba esquecendo do compromisso, a gente acaba esquecendo daquilo que Deus nos deu como instrução, que Deus nos deu para a gente fazer. E se a gente quer alcançar algo e queremos viver na dimensão do Espírito, devemos obedecer às instruções que Deus ele nos dá para a gente seguir. A instrução de Deus pode ser que no primeiro momento seja difícil para nós, mas ela é a correta a ser colocada. E como nós estamos vivendo agora, a gente precisa obedecer às instruções de Deus, porque se a gente não obedecer, infelizmente, o juízo já está à porta. E quantos de nós ainda iremos ter que enfrentar o juízo de Deus? Bom, agora escuta só. Eu vou abrir um parênteses para você entender. Agora vem o argumento de Ananias em não querer ir até Saulo. E o que ele diz? Escuta só. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito. Amados, escuta só. Quantos de nós temos ouvido da boca de pessoas que fulano não presta, que fulano não é bom, que fulano não é uma boa companhia, que a pessoa é isso, que é aquilo, e nós acabamos levando para dentro da nossa mente uma visão errada daquela pessoa, porque a gente está acostumado a ouvir primeiro o que as pessoas dizem das outras, porque conforme elas dizem é que nós vamos entender quem é as pessoas. Só que não é assim que Jesus ele olha. A perspectiva de Jesus é diferente. Ele olha diferente. Ele não olha, querido, como o homem olha. Ele não sai perguntando: ei, o que fulano é? O que fulano faz? Como é que ele dorme? Onde é que ele trabalha? Porque Jesus ele conhece. E quando ele escolhe, é porque ele sabe que aquela pessoa, ela realmente vai dar conta do que ele e do que ela vai fazer.
Jesus não chama ninguém por acaso. A perspectiva dele é correta ao chamar, ao enviar, ao capacitá-los para fazer. Em qualquer ocasião que nós tivermos que fazer algo, a gente precisa entender que muitos vão chegar para falar mal dos outros, e a gente vai acabar tendo uma visão diferente das outras pessoas. Talvez eu e você tenhamos olhado muitas pessoas segundo o que as outras dizem ou diziam delas. E aí a gente começa a criar, certo? Aquele tipo de repulsa contra aquela pessoa, porque eu recebi daquela outra pessoa que conhece aquela pessoa algo, eu ouvi falar muito dela. Do mesmo jeito é Ananias. Ananias argumentou: Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse homem, mas do mal que ele tem feito ao teu povo. Então naquele momento Ananias ficou receoso, ele não queria ir até Saulo. Só que Jesus, ele responde diferente, ele diz: olha, vá, porque eu escolhi. Olha, querido, uma coisa é a nossa visão, outra é a visão do Senhor, outra é a visão de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes criamos imagens na nossa mente, focado no que outras pessoas disseram, porque fulano era isso, era aquilo, e a gente acabou criando uma imagem errada, preconceituosa da outra pessoa, onde a gente deveria era, na verdade, olhar na perspectiva de Cristo. Como era que Jesus iria olhar para aquele homem, para aquela mulher? Se nós fizermos assim, querido, eu tenho certeza que a gente vai alcançar um nível maior e melhor para nós. Não vamos olhar as pessoas na perspectiva humana, mas vamos olhar na perspectiva divina. Porque a gente às vezes conserva na nossa mente imagens que nós adquirimos através do que as pessoas dizem. Antigamente, as pessoas, ainda hoje, o diferencial de hoje é que elas preferem falar nas redes sociais do que muitas vezes mesmo em boca, no boca a boca. Mas a visão continua ainda. São pessoas que desferem palavras contra as outras pessoas, magoando, irritando-as, fazendo coisas que indecentemente têm levado as pessoas, infelizmente, a se afastarem do meio cristão, a se afastarem do meio evangélico. Muitas pessoas têm ido a outros lugares, porque preferem ir a outros lugares do que a um templo, do que um ambiente onde as pessoas dizem ir adorar, mas ao saírem daquele templo começam a falar das pessoas, dos visitantes, começam a falar mal das pessoas, começam a julgar as pessoas, simplesmente porque houve uma imagem criada através daquelas pessoas. Talvez você tenha ouvido muito de alguém dizer que fulano não é bom, apenas porque aquela pessoa teve uma conjectura ou uma imagem errada dela, distorcida dela. Você precisa olhar, eu preciso olhar, nós precisamos olhar na perspectiva de Cristo. Nós acabamos olhando para aquelas pessoas com um olhar diferente, talvez um olhar de crime, um olhar insignificante, e a gente acaba levando essas pessoas, infelizmente, ao estado delas, onde o inimigo realmente quer. Mas se a gente quer ser novas criaturas, empoderadas, cheias do poder de Deus, o velho homem tem que ser removido, o velho fermento tem que ser removido das nossas vidas, para que a gente continue. Ananias e os demais discípulos tinham ouvido coisas muito ruins a respeito de Saulo, mas o Senhor já havia escolhido para o seu propósito. Querido, às vezes a gente não quer ir na casa daquela pessoa, porque um dia a gente teve um conflito com ela, com ele.
porque um dia a gente bateu boca, discutiu. Olha, Ananias não queria, porque Ananias sabia que Saulo tinha vindo a Damasco para pegar a carta, para matar todos, para tirar do meio. E ele não queria ir, estava com medo. E às vezes a gente não quer ir também, mas é exatamente onde a gente não quer ir que Deus tem escolhido pessoas fundamentais para o seu propósito, para que a obra dele aconteça, para que a obra dele sim viva. Deixamos de lado os preconceitos e vamos viver conforme o que Deus quer que nós vivamos. Não julgue as pessoas pelo que os outros dizem ou falam a respeito delas, porque as pessoas sempre vão encontrar defeito nas outras e não em si. Lembre-se que no presente momento que alguém chegar falando de outra pessoa para você, se você der crédito, então esta, infelizmente, pessoa, ela vai estar dando ênfase a uma vida de maldições. E infelizmente, essa pessoa vai instigar um espírito de dissensão dentro de si. Porque as pessoas sempre chegam para falar dos outros. Mas por que não falam de si mesmo? As pessoas são boas para falar dos outros, pelos erros, pelo pecado, pelo que elas cometeram. Mas por que nós não conseguimos chegar para a pessoa? Olha, eu também sou tudo isso aqui. Eu estou falando porque dentro de mim tem um acusador falando daquela pessoa, mas eu sou do mesmo jeito. Porque se alguém chega falando mal da outra pessoa, é porque ela é pior ou do mesmo jeito. Agora, se ela chega falando bem, é porque sim, ela está desenvolvendo do que com pecado e do que com o mundo. Não dê ênfase a esse tipo de pessoas que levam falatórios, ideias racistas muitas vezes, e que ao invés de trazer a comunhão, trazem guerra a outras pessoas, aos próprios irmãos. Conceito número 5. Mesmo com o pensamento ao contrário de Saulo, Ananias obedece à ordem do Senhor. Deixa eu perguntar a você que está do outro lado. Será que você está obedecendo à ordem do Senhor? Será que Ele te chamou para você ficar aí esquentando cadeira na igreja? Você, ao invés de estar liderando uma célula agora, você está sendo liderado por alguém? Ao invés de você estar tomando lugar e crescendo, subindo ao nível, você desceu. Muitas pessoas dizem, mas é porque às vezes a gente tem que descer para recomeçar. Descer para recomeçar, não para continuar lá caído. Não é para ficar lá caído. Se você desceu, é para você construir e mudar essa sua maneira de ser, caráter, emoções. Isso tem que ser transformado. E obedecer a Deus significa em cumprir a sua vontade e não em fazer a nossa própria vontade. Conceito número 6. O Senhor havia escolhido para levar a sua palavra. Sabe para o que Jesus te chamou e te escolheu? Para você levar a palavra dele. Não pense que você foi chamado para ser um bonitinho, conservador de cadeiras, conservador de sermões, um bom ouvinte, porque o apóstolo Tiago diz que não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, porque assim enganamos a nós mesmos, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Você não foi chamado para ficar aí, você foi chamado para ir, para fazer o ide do Senhor, para propagar o Evangelho. A seara está pronta, mas será que os ceifeiros estão prontos a irem para a colheita? E nós estamos vendo, querido, a colheita acontecendo todos os dias. Todos os dias vidas são sucumbidas. São milhares delas, centenas, estão indo para, infelizmente, uma eternidade.
que só Deus poderá dizer se elas estarão indo para uma eternidade para com Ele ou não. Conceito número 7. Saulo levaria a palavra aos gentios, seus reis e todo Israel. Para isso nós fomos chamados. Paulo, que na verdade depois se tornou Paulo, mas era Saulo, ele foi chamado e designado com esta finalidade. Queridos, entenda de uma vez por todas o que nós precisamos viver e aprender e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E a gente deixar de andar dando desculpas porque a gente está fazendo isso. É porque eu não me vejo nisso. A obra não é você se vendo, a obra é Jesus vivendo. Porque se a gente se vê em alguma coisa, a glória é para mim, é para o homem. Mas quando eu não me vejo fazendo, aí sim, a glória é de Deus e não é sua. Por isso é que Deus, ele usa o instrumento que está disponível a ser usado por ele, e não aqueles que ficam empoeirados pelos cantos, guardados. Esses são jogados fora, ou são secos. E Jesus quer que nós tenhamos essa ideia de irmos, de propagarmos o Evangelho, de anunciarmos o Evangelho, custe o que custar. A verdade tem que ser pregada, tem que ser dita, mesmo que os céus caiam sobre as nossas cabeças. Devemos anunciar, pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Nós estamos vivendo agora. O diabo tem tentado fechar o templo, mas a igreja não vai estar fechada. O templo pode estar de portas fechadas, mas a igreja não, porque nós temos o nosso advogado fiel, temos o nosso Deus que está nos ouvindo, e nós temos 2 joelhos, nós temos uma Bíblia, temos uma boca, e nós vamos professar o nome de Cristo. Nós vamos anunciar o nome de Cristo a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, porque essas pessoas precisam ouvir a mensagem de Cristo. Assim como Cristo chamou Paulo e designou, disse: olha, vai lá, Ananias, porque a partir de agora eu escolhi esse homem como instrumento. E tem outra, eu ainda vou dizer para ele o quanto ele vai ter que sofrer pregando a minha palavra. Querido, o Evangelho não é de graça, o Evangelho não é gracinha, é que a gente quer ser crente com tudo. Não, você tem que ser crente, mas sem nada, sem nada. O seu ego não tem que cair, o orgulho tem que sair, a soberba tem que sair, a altivez tem que sair, o olho grande, a inveja, tudo isso tem que ser removido. Porque Paulo era poderoso, Paulo era grande, mas Jesus foi lá e tirou tudo de Saulo. Agora, tudo que ele tinha, Jesus removeu, mas Jesus colocou algo sobre ele: a presença dele na vida de Saulo. Conceito número 8. O segredo é confiar naquilo que o Senhor designar. O que o Senhor tem designado para você? Qual tem sido o seu acúmulo dentro da obra do Senhor? Como você tem desenvolvido essa visão? De que maneira você tem passado a visão da tua igreja para os teus amigos, colegas? De que maneira, querido, você tem passado a visão do Senhor? De que maneira você está desenvolvendo essa visão? Como é que você está passando para as outras pessoas? Nós precisamos ouvir e obedecer o desígnio de Deus, não as nossas próprias vontades. Número 9. Ananias põe as mãos sobre Saulo para que ele voltasse a ver. Agora, escuta só. Por que Jesus permitiu que Saulo passasse 3 dias sem enxergar? A visão do homem, ela é muito aguçada com aquilo que vê. E Paulo tinha feito tantas coisas que ele viu com seus olhos naturais, humanos, que agora era necessário ele entender
por dentro da alma quem era ele. Não era o poder que ele tinha, não era a autoridade que ele tinha, não era o status que ele tinha, não era nada disso, não era a riqueza, não era o conhecimento. Jesus precisou tirar a arrogância de Saulo. Jesus precisou tirar tudo, porque tudo que ele contemplava era com seus olhos. O mal, a desgraça, a morte dos judeus, dos pregadores, o Marte que ele havia matado, Estevão. E agora Jesus tira dele tudo. Porque, querido, você pode ser tudo, mas se alguém tirar a tua visão, já era. Então Jesus vai lá, tira. Só que Ananias vai depois de 3 dias. Olha que coisa interessante. Depois de 3 dias, Ananias vai lá. E aquele homem já sendo moldado aquele tempo, reconhecendo o homem que era. Quando antes disso, ele recebe uma visão de Deus, dizendo que a hora tal, iria entrar um homem em seu quarto chamado Ananias, e impor-lhe as mãos sobre ele. E agora ele ia voltar a ver. Só que agora ele está vendo na visão de Cristo, na perspectiva de Cristo, não na visão dele como um homem carnal, mas agora ele seria revertido de poder dos céus, do Espírito Santo, e ele seria agora um homem com diferencial, porque a palavra na sua boca viria agora do Espírito. 10. Saulo voltou a ver, levantou-se, foi batizado, se alimentou e recuperou suas forças. Ou seja, tudo aquilo que Paulo estava vivendo era o modelo de Cristo trabalhando na vida daquele homem. Ah, pastor, então quer dizer que Paulo apenas teve 3 dias. Do contrário, os discípulos tiveram de 3 a 3 anos e meio andando com Jesus. Paulo teve aquele encontro marcado na vida dele em 3 dias. Mas não foram os 3 dias que mudaram a história de Saulo. Na verdade, a partir de ali, ele começa agora uma nova caminhada, pregando a palavra de Deus, sofrendo injúrias, noites sem dormir, noites ao mar, sendo naufragado pelo mar, vencido muitas vezes durante a noite, apedrejado, açoitado. O quanto Saulo, que ainda era Saulo, sofreu pelo Evangelho. Nós vamos ver depois Saulo, que já é Paulo, falando sobre o seu ministério, o ministério apostolado, o apostolado de Paulo, ele fazendo uma defesa do seu ministério. E ele começa a dizer: olha, vocês que viveram, que passaram por lutas e adversidades, eu também. E ele vai citar quantas vezes ele levou chicotadas, quantas vezes foi apedrejado, quantos naufrágios ele teve. Ele vai trazer, na verdade, a categoria do seu ministério, porque a gente pensa que ministério é facilidades, é coisas boas. Ministério é carregarmos conosco, querido, a cruz, não a cruz de Cristo, mas vivemos da forma que o Senhor traz e que o Senhor nos dá, nos qualificando para sermos melhores ainda, segundo o benefício ou o beneplácito da própria palavra de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, concluindo a nossa mensagem, esse olhar de Cristo, para os discípulos, Saulo era um malfeitor, só que para Jesus, para Cristo, ele era um instrumento dele para propagar o Evangelho. Talvez o que você vê nessa pessoa é o olhar que você vê todos os dias. Comece a pedir a Deus para que você veja na perspectiva de Cristo. E aí a gente vai começar a verdadeiramente sermos discípulos de Jesus Cristo, sermos discípulos do Senhor. Porque o discípulo é aquele que obedece e vai,
Lucas no capítulo 10, Jesus ele manda os discípulos de 2 em 2 para que eles fossem levar a palavra, anunciar a palavra. E é o que nós precisamos fazer agora também, anunciar a palavra de Deus. Querido, o olhar de Cristo é um olhar diferente do que os homens veem. Todos os discípulos que Jesus convocou, talvez mediante o mundo não iam dar nada, só que Jesus não olhou como o mundo observava aqueles homens. Jesus ele olhou como o Pai via e o futuro deles. Mas para isso a gente tem que ouvir e colocar em prática a verdade da palavra de Deus. A verdade e a palavra de Deus, ela tem que ser colocada em tempo. Aquilo que o Senhor nos chamou para cada um de nós fazermos. Eu quero convidar você na sua casa a orar nesse momento, a fazermos um tempo de oração. Você dentro da sua casa, eu aqui, todos nós, aonde você estiver, nós vamos estar orando para que você, querido, continue sendo cheio da presença do Espírito Santo. Ó amado Deus e Senhor, que essa perspectiva, Senhor, do teu olhar, ela venha penetrar também, meu Deus, no nosso coração. Que nós, meu Deus, consigamos olhar, Pai, para o bêbado, o viciado, o drogado, meu Deus, a prostituta, Senhor, o homossexual, quem quer que seja, nós viemos olhar e observar na perspectiva de Cristo. Porque para os discípulos, Saulo era um malfeitor, Saulo era aquele que veio para matar a eles. Mas na visão do Senhor Jesus, na perspectiva de Cristo, ele era um instrumento que o Senhor iria usar para levar a palavra. Ó Jesus querido, nesse momento nós aqui oramos, Pai. Declaramos nesse momento, Senhor, que a igreja do Senhor é uma igreja de visão. A igreja do Senhor é uma igreja que olha na perspectiva de Cristo e não na perspectiva humana, na perspectiva divina. Senhor, tira agora dos nossos olhos os conceitos errados, assim como Ananias argumentou com Jesus. Senhor, eu tenho ouvido tanto o que esse homem tem feito. Eu tenho ouvido, Senhor, as pessoas têm falado mal desse homem chamado Saulo. Talvez muitas pessoas já chegou para você e falou tão mal do seu vizinho, da sua vizinha. Falou tão mal de outras pessoas e você deu mais crédito a esse falador, a esta faladora. E talvez você não foi lá para poder ver se verdadeiramente era isso que as pessoas estavam dizendo. Oh Jesus amado, nós oramos nesse momento, Pai. Entra agora, Senhor meu Deus, nessa vida, nesse coração, Pai, nessa família. Que o Senhor venha desenvolver, Pai, uma visão, Senhor meu Deus, diferenciada no coração, Pai, na mente de cada um. Ó Deus, vem com teu Espírito, Senhor. Vem com a tua unção, Pai. Manifesta, Senhor, do teu Espírito, Senhor, agora. Meu Deus, tira agora, meu Pai, todo o espírito, meu Deus, de dissensão, de intrigas, de fofoca. Deus, nós precisamos olhar na visão divina. Olhar, meu Deus amado, para aquele homem que a gente não quer ir lá falar, mas é exatamente aquele que o Senhor Deus quer usar. Ananias não queria ir até Saulo porque ele tinha uma informação diferente de Saulo. Ele tinha uma informação diferente porque ele tinha ouvido falar. Ele na verdade não foi averiguar se era verdade. O mal das pessoas é que elas não vão averiguar a verdade, e sim elas vão se posicionar pelos que os outros questionam, dizem ser. Senhor, que nós não sejamos, Pai, esse tipo de pessoa, mas tenhamos convicção dentro do nosso coração, que nós precisamos olhar com o olhar de Cristo,
na perspectiva dos céus. Senhor, nós oramos, Pai, por uma igreja avivada, uma igreja poderosa na Tua presença, uma igreja que busque a Tua presença, Pai, uma igreja que vivencie, Senhor meu Deus, o tempo, Senhor meu Pai, de acordo com a Tua palavra. Senhor, faz agora, Espírito de Deus, entra agora, Senhor, neste lar, entra agora nessa casa. Nós estamos entrando agora, meu Deus querido Pai, via internet, Senhor, mas eu creio que aonde a minha voz está chegando, Senhor, eu creio que a Tua presença e o Teu poder também está lá presente, Deus. Eu creio, meu Deus amado, que o Senhor está fazendo uma obra agora, Pai, de reconstrução na vida dessa mulher, na vida desse homem, desse jovem, desta jovem, desse adolescente, desta criança, Pai. O Senhor está mudando conceitos agora na mente desse homem, conceitos impregnados pelo diabo, conceitos impregnados por Satanás, pelos inimigos, por outras pessoas. Que nós venhamos ouvir, Senhor, meu Deus, a Tua voz. Porque o Senhor, meu Deus, falou, o Senhor Jesus falou em Ananias em uma visão, e ele ouviu a voz do Senhor. Deus, naquele momento, Saulo não podia ouvir a voz de Jesus, porque ele estava sendo preparado, ainda estava cego ainda fisicamente, e seus olhares espirituais também estavam sendo cegos ainda. Só que depois ele começa a enxergar, porque ele vê numa visão que um homem também iria chegar lá no seu quarto. Ó Espírito Santo de Deus, nós aqui oramos, meu Pai. Senhor, meu Deus, o inimigo tenta de todas as formas, Senhor. O inimigo tenta, Senhor, meu Pai, colocar contenções na nossa mente, Senhor, para mudar o nosso conceito, meu Deus, em relação ao mundo, em relação às pessoas, Pai. Nós não devemos amar o pecado, mas devemos amar o pecador, Senhor. Nós devemos amar esse pecador, meu Deus, essa pecadora, Pai, porque todos nós estamos no mesmo barco, Senhor. A diferença, Deus, é que nós estamos limpando, nos lavando, mas estamos no mesmo barco, Senhor Deus. Nós estamos nessa mesma caminhada, Jesus. Oh Deus, levanta agora uma igreja viva, Senhor. Levanta agora uma igreja avivada, meu Deus, de jovens, meu Deus, desejosos de ganhar vidas, de homens desejosos de ganhar vidas, de mulheres desejosas de ganhar almas, meu Pai, porque essa é a nossa, meu Deus amado, visão, Deus. O Senhor usou o discípulo Ananias, aquele homem que estava ali para fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Não importa que argumento você vai dizer, Jesus já nos mandou ir. Então vá. Oh Jesus, nós oramos nesse momento, Pai. Que o Senhor traga visão ao coração da igreja. O Senhor traga visão ao coração da igreja brasileira. Da igreja, Senhor, meu Pai, aqui no estado do Ceará, a igreja aqui, meu Deus, na cidade de Ubajara. Que o Senhor traga a visão, meu Deus, a visão do crescimento, a visão, meu Deus, do avivamento. Meu Deus querido, que as pessoas sintam amor, desejo, meu Pai, de estar na Tua presença, de orar, meu Deus, de buscar, de interceder, de viver, Pai, uma vida digna, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem nesse momento, Senhor, adentra esse lar agora, meu Pai, tira agora, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo a visão, meu Deus, desse homem, dessa mulher, Senhor. No momento em que Ananias pôs a mão sobre a cabeça de Saulo, Senhor, meu Deus, ali a Bíblia diz que parece que torna a ver, Senhor meu Deus, só que ele não vê mais na perspectiva que era Saulo, ele começa a ver agora na perspectiva divina, porque a partir daquele momento ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus entrou sobre ele, e houve uma mudança, houve uma transformação. Uma vez, Pai, que o Teu Espírito entra sobre nós, há uma transformação, Senhor. Há uma transformação, meu Deus. Há uma visão, Senhor, meu Pai. Há, Senhor, uma transformação, Senhor. Não pode, meu Deus, alguém que foi tomado pelo Espírito Santo voltar, meu Deus, Senhor, à sujeira. Voltar, meu Deus, à pecaminosidade, ao mal, Senhor. Porque uma vez que nós fomos iluminados, essa luz continua resplandecente dentro de nós. Oh Deus, eu oro nesse momento, Pai, para que, Deus, a igreja do Senhor acorde.
Acorda a igreja, Senhor, que está adormecida, Pai. A igreja brasileira está adormecida. Estamos vivendo tempos de dificuldades. A perseguição à igreja hoje não é como no tempo de Cristo, depois de Cristo. A perseguição hoje é no socialismo. Governantes imprudentes, Senhor meu Deus, vivendo, Senhor, suas próprias instruções. Deus, eu não sei, Pai, o porquê, Deus, mas os templos estão fechados, mas os comércios, bares, academias, Senhor meu Deus, as circulações de ônibus, topiques, aviões estão todos, meu Deus amado, funcionando, Senhor, sem restrição nenhuma. Mas a igreja, o templo, meu Pai, foi fechado. Mas eu creio, Deus querido, que tudo isso vai cair por terra, tudo isso vai cair por terra, porque nós servimos ao Deus dos céus, ao Senhor dos senhores, ao Deus onipotente, onividente, onisciente, onipresente, ao Senhor dos céus e da terra. O Senhor Jesus mesmo falando para Pedro, ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre a minha igreja. Ei, não é a quadrangular, não é a igreja dos homens, não é a igreja do Senhor Jesus que tem que estar com os seus ouvidos, porque o diabo vai tentar barrar você, irmão, você, irmã, dentro da tua casa, mas não para, continua orando, continua evangelizando, continua crendo, continua buscando. A nossa vida é buscar. Não viva na perspectiva humana, viva na perspectiva divina. Viva, porque é de acordo com a perspectiva divina que você vai andar e vai crescer. Senhor, eu oro pela nossa nação, Pai. Senhor, eu oro pelo estado do Ceará, pela cidade de Ubajara. Eu oro, meu Deus, por cada um daqueles, Pai, que estão hospitalizados, meu Deus, nas salas, meu Pai, de UTIs, Senhor, entubados, meu Pai, respirando pelo oxigênio criado em um laboratório, quando nós temos aqui a liberdade de respirar, Senhor, esse oxigênio puro. Deus, como eu tenho dito, Pai, e durante as orações do dia que tivemos, Pai, eu tenho dito, o oxigênio que a terra precisa chama-se Jesus. O oxigênio que a terra precisa chama-se Jesus. Enquanto nós estivermos respirando esse oxigênio do mundo das trevas, o mal vai se propagar. Mas a partir do momento em que nós respirarmos as boas novas, Jesus, o Evangelho, Senhor, a terra será sarada. Ei, Senhor, então a tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, escuta só isso, igreja, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá a nossa oração, o Senhor nos responderá, nos perdoará e livrará a terra do mal, da iniquidade. Ei, nós estamos vivendo um tempo agora de dificuldades, mas é porque o povo não tem orado, o povo não tem orado, a igreja não tem orado, as pessoas que dizem estar na presença de Deus não tem tempo para orar, tem tempo para viver suas vidas, mas para orar não. Por isso é que vão faltar o verdadeiro oxigênio, porque o oxigênio do homem, no momento em que ele desligar aquele oxigênio, a vida será dissipada. Mas o oxigênio eterno,
não vai se acabar. Tem estados, cidades, países sofrendo porque não tem tubos de oxigênio. Estão tentando comprar para poder segurar a vida das pessoas, quando nós, no reino espiritual, dependemos de Cristo para a sobrevivência. Dependa de Cristo para você sobreviver, e você vai ver, querido, há uma diferença entre aquele que crê no Senhor, entre aquele que serve ao Senhor e o que não crê. Há uma diferença entre o justo e o ímpio. O Senhor vai fazer acontecer sobre a casa do justo. O caminho do justo o Senhor o conhece, mas o caminho do ímpio será destruído, perecerá. Eu oro para que os teus olhos estejam abertos. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados, eu quero aproveitar o momento, como é o nosso culto é online. Você que vai ofertar e você que vai dizimar ao Senhor, tá certo? Eu nem coloquei aí nosso Pix aí para você que quer ofertar via Pix ou via TEDs, mas depois eu vou passar para vocês, tá bom? Vocês que queiram, não, pastor, eu queria dar minha oferta em cartão, eu queria passar um Pix ou um TED. Bom, querido, nós estamos numa nova dimensão. O que nós temos que entender é o seguinte, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, 2, que a gente não tem que se acostumar nem se amoldar ao padrão do mundo. Querido, o padrão que nós estamos vivendo agora são um novo tempo. Agora é a era dos cartões, do Pix, porque é prático, é rapidamente. Transferência demora hora, Pix demora segundos, minutos. Infelizmente, muitos ainda de nós estamos na era dos dinossauros. Muitas pessoas estão por aí, ainda tentando alcançar a idade da pedra. Mas nós precisamos mudar nossos conceitos. Logo, logo, nós temos que fazer isso. Temos que trabalhar com dinheiro virtual, para a gente poder se sentir um pouco mais seguro. Deixe eu orar pela sua oferta e pelo seu dízimo. Querido Deus e amado Pai, esse irmão e essa irmã que está do outro lado, Deus, que vai nesse momento dizimar ou dar a sua oferta, Senhor, abençoa e prospera a vida dos teus servos. Senhor, abençoa a vida dessa mulher, desse homem, de quem quer, Senhor, meu Deus, que está nesse momento ofertando ou dizimando. Senhor, eu consagro agora para a tua obra, Senhor, meu Deus, para a tua obra, Pai, que o Senhor o abençoe, prosperando a 30, a 60 e a 100 por um, sobre a vida daqueles, Pai, que são fiéis, meu Deus, e que se mantêm, meu Deus, íntegros, Pai, porque a tua palavra mesmo diz que haverá, Senhor, meu Deus, uma diferença entre aquele que serve ao Senhor e o que não serve. Por isso, não permita que o pão falte nesta casa, que sempre haja o pão de cada dia, que sempre haja a bênção. Eu abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois a gente vai estar recolhendo sua oferta e o seu dízimo. Queridos, já quero aqui estar concluindo. Lembrando que sexta-feira estaremos novamente às 18h30, culto online, então é mais prático. Quer dizer, mais prático para vocês aí. Para nós aqui não. Existe toda uma parte burocrática aqui que a gente precisa trabalhar para poder levar até vocês. É muito prático receber lá, mas para quem está aqui é diferente, né? A gente é acostumado a estar olhando para a cara das pessoas, de repente a gente tem que estar olhando para uma câmera e não saber o que você está fazendo do lado de lá, deixa a gente naquele receio. Deixa a gente muito receoso. Mas vamos lá. Eu quero orar para a gente concluir.
lembrando nossa célula amanhã. Não parou. O diabo tentou querer fechar os portões do templo, mas a igreja continua trabalhando, viva e fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Querido Deus e amado Pai, abençoe os teus amados, meu Deus, que nesta noite, Pai, em seus lares estão assistindo, Senhor, essa transmissão pelo YouTube. Que o Senhor, meu Deus, derrame tua bênção, tua paz sobre o coração desse homem, desta mulher, meu Deus, dessa criança, desse adolescente. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, dando paz, dando uma noite abençoada, Senhor, um sono abençoado, Pai, com a tua proteção. Senhor, livra-os do mal, dos contra-ataques do inimigo, das obras das trevas, e dá, Senhor, meu Deus, uma noite abençoada, um dia amanhã cheio de paz, graça, provisão e prosperidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa